Atrás, um homem escolhido por Deus teve uma revelação, uma visão divina, e ao receber esta visão e esta revelação divina, ele deixa tal visão registrada por escrito, e a qual cada um de nós temos aqui este exemplar deste escrito. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vai dizer: e vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Irmão e irmã, não se sinta constrangida, mas caso se sentir, não responda. Quantos anos a senhora tem? 73 anos. Hoje somos jovens, tenho 26 anos. Amanhã teremos 73, 76, 80 anos. E depois de uma semana todos estaremos mortos. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar e nós devemos refletir, devemos pensar, devemos olhar para nós mesmos e fazer uma alta análise. As senhoras cantaram um louvor com trepidez e com firmeza, acompanhado juntamente da igreja, que eu vou levar a minha cruz até o Senhor me chamar. Eu seguirei o meu Jesus. Aleluia. Mas eu quero vos chamar a uma reflexão, uma meditação nesta noite, e convidar as nossas consciências a estarem aqui diante de nós, e pedir para que ela falasse para cada um de nós: será que de fato eu peguei a minha cruz? Será que após pegar esta cruz, eu estou seguindo o meu Jesus? O texto bíblico que acabamos de ler, que se encontra em Marcos capítulo 8, versículo 34, vai falar, o próprio Cristo vai falar sobre isto. Na minha trajetória cristã, talvez o pastor Henrique seja mais velho nisso, mas nessa minha trajetória cristã eu tenho visto e ouvido vários evangelhos. Eu tenho ouvido falar de vários Cristos. Eu tenho ouvido pessoas falarem de um Cristo que está com uma chave na mão, abrindo uma porta, e dentro desta porta várias outras portas. Eu tenho ouvido falar de um certo Cristo que está a proporcionar para as pessoas
campos verdejantes, campinas belíssimas. Eu escuto pessoas falarem de um Cristo que está a proporcionar um celeiro esbarrotado de bênçãos, de providências materiais e físicas. Nesta noite, eu quero falar deste Cristo aqui, que proporcionou e estabeleceu e nos entregou uma cruz. Uma cruz. Oh, pregador, eu vim nesta noite porque eu ouvi falar e eu vi na televisão que esse Jesus aí, ele vai resolver os meus problemas financeiros. E olha só, pregador, eu estou com tantas dívidas. Por isso que eu estou aqui, porque eu ouvi na televisão que este Jesus aí, este Deus, mudou a vida de várias pessoas, de empresários que estavam falidos, e começou a participar de algumas reuniões, e em dias a sua vida foi totalmente transformada. Uma empresa que estava falida, ele passou a ter mais de uma. Pregador, eu estou aqui porque eu estou esperando, porque talvez seja no final, pregador, mas talvez no final vai ter uma pessoa lá fora e vai entregar um vidrinho com óleo, vai entregar uma rosa. Pregador, eu pensava que quando eu chegasse aqui, como eu vi na televisão, aqui no piso até o portão tinha sal, porque as pessoas que estão passando no sal aí está tendo as suas vidas totalmente transformadas e libertas. Ou se você veio ouvir falar deste Deus aí, aqui você não vai ouvir, mas você vai ouvir falar de um Deus que é justo e amoroso, que revelou toda a sua glória no seu Filho chamado Jesus Cristo, em uma cruz no Calvário. Se você veio aqui para ouvir a palavra pão, eu falarei de um pão, mas não um pão que alimenta a tua carne, mas um pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Eu estou com sede, pastor, pregador. Vai ter um vinho aí. Você vai falar de vinho só se for o vinho da Santa Ceia, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia! Hoje é culto de missões, e em culto de missões eu quero falar de Jesus, mas poderia falar sobre Paulo, poderia falar sobre Hudson Taylor, que conta a sua biografia, que ele orava toda antes do sol se pôr pela China. É um exemplo para nós que a gente, quantos aqui oram pela nação brasileira? Quantos aqui oram pelo seu estado, pelo seu município, pela sua cidade, pelo seu bairro? Mas eu quero falar de Jesus hoje. E a vida cristã, ela é um processo de regeneração
já falei aqui, é um processo. A santificação é um processo, a libertação é um processo. E tem muitas pessoas que têm esquecido alguns princípios básicos estabelecidos pelo próprio Cristo para que tenham uma vida de sucesso. Hoje vai ser iluminado aqui, esclarecido essa vida de sucesso, que é ter uma vida vitoriosa, vai ser falada hoje. Então abra bem os seus ouvidos, fique bem atento, porque nós vamos falar hoje sobre prosperidade. Sim, prosperidade. E você vai sair daqui, espero eu, pelo menos pensando nisso. Pensando nisso que vamos falar hoje, neste exato momento. O capítulo 8, meus amados irmãos, vai narrar vários fatos. Primeiro ele narra a segunda multiplicação dos pães. Depois vai narrar os fariseus confrontando Cristo, pedindo algum sinal. No mesmo capítulo, Cristo ele vai falar sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Quando eles entram num barco e os discípulos esquecem os pães, não tem nenhum só daquela multiplicação, aí eles ficam preocupados. Aí Cristo vai dizer: vocês se esqueceram do que fizemos, o que eu fiz lá atrás. Depois Cristo ele cura um cego. Depois Cristo, no mesmo capítulo, vai narrar aqui, vai falar sobre a confissão de Pedro, quando Cristo pergunta: o que é que as pessoas estão dizendo aí de mim? O que é que eles estão dizendo aí quem eu sou? Aí ele vai dizer: não, uns estão dizendo que o senhor é profeta, é Elias, é João. E vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro, baixinho ali, olha para Cristo: tu és o Cristo. E Jesus ele vai pedir para que eles não falem isso em público, porque era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos anciões, rejeitado pelos doutores, pelos principais sacerdotes, que ele fosse crucificado, morto, e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E Pedro vai reprovar Jesus naquele momento, e Jesus simplesmente ele vai dizer: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do mundo. Depois de todas essas coisas, segundo o texto, segundo o versículo 24, a multidão, Jesus ele convoca a multidão juntamente com os discípulos. Olha só o que Jesus vai dizer. Olha só o que vai sair da boca de Cristo. Se você ficar com raiva, como foi falado aqui pela manhã, né, pastor? Vai se entender com Cristo, porque o que estamos falando aqui é bíblico. Jesus convoca a multidão juntamente com os discípulos, porque ele tem um pronunciamento, ele tem algo a falar. E eu convoco agora todos vocês a prestarem bastante atenção, porque as palavras de Cristo, ditas há milhares de anos atrás, elas serão pronunciadas novamente aqui, hoje, neste templo, nesta igreja, para vocês, para nós, que se titulamos cristãos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro, aquele que quer vir após mim, de certa forma é uma indagação. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir. Agora convoca aí a tua consciência.
quer seguir a Cristo? Você que quer seguir a Cristo, você que quer seguir este Cristo, a qual os apóstolos pregavam, a qual a Bíblia relata, você que quer seguir este Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou a sua última gota de sangue naquela cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Passou os 40 dias entre a raça humana neste mundo. Depois subiu e está sentada à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Eita, Deus poderoso! Se tu queres seguir este Cristo, a primeira informação que Ele te passa nesta noite e que Ele nos relembra, jovem Rodolfo, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. O que significa negar a si mesmo? Este negar a si mesmo, esse si mesmo, está ligado, conectado ao eu, ao ego, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, a natureza caída do homem, a natureza depravada do homem, a natureza miserável do homem, a natureza podre do homem. Ah, pregador, não sou tão ruim assim não. Oxe, não sou tão ruim assim não, tem coisa boa em mim. Ah, está chamando Jesus de mentiroso então, porque árvore ruim não produz bons frutos. E árvore boa não produz maus frutos. Eu sou cristão. Eu creio no Evangelho de Cristo Jesus. A minha fé está depositada nele. Eu sou justificado nele. Eu sou regenerado nele. Mas, porém, todavia, entretanto, no meu coração existe ódio por ti, Rodolfo. No meu coração, Rodolfo, eu não libero o perdão pelo mal que você me fez, Rodolfo. Eu sou uma pessoa de Deus, eu sou um ungido de Deus, mas eu não oro por você, Mateus, porque você é meu inimigo. Você é meu inimigo, você é meu perseguidor. Eu não oro por você, eu só oro pelas pessoas que são meus amigos. Está entendendo? Árvore boa não produz maus frutos. Árvore ruim não produz bons frutos. Agora eu te pergunto com ciência: a quem tu queres enganar? A mim, ao pastor, aos líderes? Tu com
consegue, mas o Deus que está lá nos altos céus, Ele vê todas as coisas, diante dEle nada fica oculto. Nada. Negue-se a si mesmo. Não tem como, pregador. O meu eu, o meu ego, a minha natureza carnal, os desejos e alimentar esses desejos, não tem como fazer isso e seguir a Cristo? Não. Não! Aquele que quer vir após mim, a si mesmo, negue-se a si mesmo. Sabe por quê? O nosso eu, o nosso ego, o desejo do nosso eu, do nosso ego, ele se opõe aos desejos de Deus. Ele se opõe aos ensinamentos de Jesus. Prove. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Tu conversa com a tua consciência, não é comigo. Fala com a tua consciência. Tu ora pelos teus inimigos. Tu ora pelas pessoas que te perseguem. Tu ora pelas pessoas que te caluniam. Tu ora pelas pessoas que falam mal de ti. Tu ora pelas pessoas que querem degrinir a tua imagem, o teu ministério. Tu ora pelaquela pessoa que está de frente de ti e tu sabe que aquela pessoa vive tacando facas e facas nas tuas costas. Tu ora para que Deus abençoe. E tu quer caminhar com Cristo com esses negócios dentro de ti? Aquele que quer vir após mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para os primeiros versículos da Bíblia. Como foi linda a criação. Aleluia. Glória a Deus. Haja luz e houve luz. Haja separações entre as águas. Lindo. Uma coisa mais linda foi o homem sendo feito pelo próprio Criador. Glória. Com todos os detalhes. Aleluia. Ele sopra ali nas narinas. Glória a Deus. O homem se levanta. A primeira cirurgia foi feita pelo próprio Deus, quando arranca do homem uma costela, e daquela costela faz uma mulher. Eita Jesus. Como é lindo olhar para aqueles dois casais caminhando com Cristo.